Meu filho gay estava morrendo e precisava do meu rim. Minha nora me disse, é sua obrigação, porque você é a mãe dele. O médico já se preparava para me operar. De repente, meu neto de 9 anos invadiu a sala, correndo e gritando, Vó, eu vou contar a verdade sobre por que meu pai realmente precisa do seu rim. Toda a equipe médica congelou naquele instante. Fico feliz por você estar aqui. Se está assistindo a este vídeo, curta. Inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você ouve a minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Estou deitada na chapa fria da sala de cirurgia. A luz branca da lâmpada de operação brilha direto nos meus olhos, tão ofuscante que eu queria fechá-los com todas as minhas forças, mas não consigo. Todo o meu corpo está rígido. Não é por causa do frio, mas por uma sensação de asfixia. É como se o destino estivesse me sufocando. O bip-bip do monitor cardíaco soa em um ritmo constante, mas cada batida é como uma martelada na minha cabeça. Consigo ouvir claramente cada som na sala. O tilintar metálico dos instrumentos enquanto a enfermeira os ajeita, o farfalhar do papel enquanto o Dr. Santos examina meu prontuário e até mesmo os sussurros suaves do outro lado do vidro, onde minha nora, Fernanda, está com os pais dela. Tento levantar a vista através do vidro opaco. Lá está Fernanda, com os braços cruzados sobre o peito e um olhar afiado como uma navalha. Ela sussurra algo para os pais, mas seus olhos não se desviam de mim, como se estivesse me dando uma ordem. Assine logo. Faça isso. Não hesite. Eu já assinei o termo de consentimento para doar meu rim ao Luiz, meu filho. O papel agora deve estar em algum lugar na escrivaninha do médico, com a minha assinatura trêmula, um compromisso do qual não posso voltar atrás. A enfermeira já tem a seringa na mão. A anestesia brilha sob a luz. Fecho os olhos. Tento respirar fundo, mas meu peito pesa como se fosse de chumbo. Penso em Luiz, meu filho mais velho, que criei e por quem sacrifiquei a vida inteira para proteger. Ele está no quarto ao lado, fraco, esperando meu rim para poder sobreviver. Digo para mim mesma que isso é o certo. Como mãe, eu tenho o que fazer, mas por que sinto este vazio na alma, esta inquietação sem nome? De repente, um barulho forte me assusta. A porta da sala de cirurgia se abriu de repente e uma rajada de ar frio entrou, fazendo a bandeja de instrumentos tremer e tilintar sobre a mesa. A sala inteira pareceu prender a respiração. Abri os olhos, tentando levantar a cabeça, embora as amarras me prendessem com força. O Mário, meu neto de 9 anos, entrou como um pequeno furacão. Os tênis dele estavam cheios de lama, o uniforme da escola amassado, e o peito subia e descia enquanto ele ofegava. Atrás dele, uma enfermeira o perseguia aterrorizada, gritando enquanto corria. Menino, você não pode entrar aqui! Meu Deus, pare! Mas Mário não parou. Ele correu direto para mim, com seus olhos grandes e redondos, cheios de medo, mas também de determinação. Vó, ele disse com uma voz trêmula, mas tão clara que apertou meu coração. Eu preciso contar para todo mundo porque meu pai precisa do seu rim de verdade. A sala inteira caiu em silêncio. O bip-bip do monitor cardíaco agora soava mais alto, como se quisesse rasgar o espaço. Um médico que estava por perto deixou cair uma pinça cirúrgica. O som do metal contra o piso de mármore foi estridente, como um corte no meio da tensão. Olhei para o Mário, meu netinho, a quem eu ainda pegava no colo e contava histórias toda a noite. Ali estava ele, segurando um celular antigo com a cara pálida, mas os olhos brilhantes. O que ele sabia? Por que estava dizendo aquilo? Meu coração batia disparado, como se quisesse saltar do peito. Eu queria gritar, perguntar a ele naquele mesmo instante. Mas a minha garganta estava tão seca que eu não conseguia articular uma palavra. O Dr. Santos, o chefe da cirurgia, franziu a testa. Ele levantou uma mão, fazendo um sinal para que toda a equipe parasse. A voz dele era grave, mas cortante. O que você tem para dizer, diga agora. Vi o olhar dele passar por cima de mim e parar no Mário, como se ele também estivesse preso naquele momento estranho do outro lado do vidro. Fernanda bateu na porta com força, fazendo o vidro tremer. Não escutem ele! Ela gritou com uma voz esganiçada, quase histérica. Ele é só uma criança, não vai ver nada. Mas o olhar de Fernanda já não era frio. Ela tremia, cheia de pânico,
como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Mário não olhou para a mamãe. Ele só olhou para mim, apertando o celular na mãozinha dele tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando toda a coragem da vida dele. Eu queria me sentar, abraçá-lo, dizer a ele para não ter medo, mas eu não conseguia me mexer. Eu só podia olhar, e nos olhos do meu netinho eu vi uma dor, uma verdade que ele estava tentando trazer à luz. Naquele instante, enquanto a sala inteira prendia a respiração, as memórias do passado me inundaram como uma avalanche daqueles dias em que eu pensava que a minha família era um círculo fechado, cheio de amor e confiança. Eu me lembrei da minha casa antiga, onde cada canto cheirava a desinfetante, um cheiro ao qual eu já tinha me acostumado tanto que nem notava. Eu tenho 57 anos, mas às vezes sinto que sou muito mais velha, como se o tempo tivesse me roubado a vitalidade há muito tempo. O meu marido, João, está acamado há mais de 10 anos. Ele fica sentado na sua cadeira de rodas velha, cujas rodas rangem toda vez que eu o empurro para o quintal para ele tomar um pouco de ar. Quase nunca fala. De vez em quando solta um suspiro com um olhar perdido no nada. Uma vez, eu segurei a mão dele e perguntei: João, você está cansado desta vida? Ele apenas piscou, sem responder. Não sei se ele me entendeu ou se eu estava falando só comigo mesma. Aquela casa era o meu mundo. O lugar onde criei os meus 2 filhos, Luiz e César. Fiz de tudo para criá-los. Eu levantava de madrugada para ir à feira vender frutas. À tarde, sentava para costurar roupas para os vizinhos e às vezes ficava acordada até a meia-noite para remendar camisas rasgadas e entregá-las a tempo. Minhas mãos ficaram ásperas e calejadas. As minhas unhas sempre tinham terra, de tanto cavar na feira, mas eu nunca reclamei. Eu só queria que Luiz e César tivessem uma vida melhor, que não sofressem como eu. Luiz, o meu filho mais velho, era o meu orgulho. Ele era forte, alto, trabalhava na construção e sempre voltava para casa com uma gargalhada. Mas, nos últimos anos, ele começou a enfraquecer. No começo, era só cansaço. Depois, aos poucos, eu o vi pálido, com os olhos fundos, e uma vez eu senti um terror horrível quando ele me disse que estava urinando sangue. Eu o abracei e perguntei: Luiz, o que está acontecendo, meu filho? Me diz. Ele só balançou a cabeça e sorriu fracamente. Não se preocupe, mãe, deve ser por causa de tanto trabalho. Fernanda, a minha nora, entrou nas nossas vidas como um vento estranho. Ela era bonita, falava com doçura e no começo eu realmente acreditei que ela era uma bênção para o Luiz. Ela cuidava dele com zelo, traía remédios para casa, controlava as refeições dele e o lembrava de tomar os comprimidos na hora certa. Todos os vizinhos me elogiavam. Que sorte a sua, Dona Maria, com uma nora tão boa. E eu também acreditava nisso. Cada vez que eu via a Fernanda dando uma tigela de sopa para o Luiz, eu dizia a mim mesma que estava me preocupando demais. Mas às vezes eu flagrava o olhar frio e calculista dela, como se estivesse escondendo algo. Uma vez eu a vi no quintal, sussurrando no telefone de madrugada com uma voz baixa, mas apressada. Não se preocupe, está tudo de acordo com o plano. Eu perguntei: Fernanda, para quem você está ligando tão tarde da noite? Ela se assustou e riu nervosamente. Só para uma amiga, mãe, vá dormir. César, o meu filho mais novo, era diferente. Ele tem 26 anos. Mora a algumas quadras da minha casa e trabalha como encanador e eletricista. César não fala muito, mas toda vez que passava para me visitar, sempre trazia algo para comer. Às vezes umas laranjas, outras vezes um pão ainda quente. Ele sentava ao meu lado, ajeitando o ventilador de teto que rangia ou trocando uma lâmpada da cozinha. Uma vez, ele olhou para mim e disse com a voz grave: Mãe, não se mate trabalhando desse jeito. Eu não quero ver a senhora exausta. Eu apenas sorri e fiz um gesto com a mão. Eu ainda aguento, César. Você se preocupe com o seu irmão. Ele precisa mais de você. Mas César só balançou a cabeça, com um olhar cheio de preocupação. Mário, o meu netinho, era a minha única alegria naqueles dias tão pesados. Ele tem 9 anos e sempre vinha para a minha casa com a mochilinha nas costas. O Mário gostava de se sentar no quintal para brincar com os carrinhos de plástico que eu comprei para ele na feirinha.
Ele me contava histórias, contos inocentes que às vezes me deixavam arrepiada. Uma vez, ele olhou para mim com os olhos redondos e me disse: Vó, minha mãe fala no telefone à noite. Eu ouvi ela dizer algo sobre uns remédios, mas eu não entendi. Eu sorri e baguncei o cabelo dele. Ela deve estar perguntando para o médico algo para o seu pai. Não pense tanto nisso, meu filho. Mas no meu interior, uma semente de inquietação começou a brotar. E então, numa tarde, tudo mudou. Eu estava na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de arroz tostado flutuava no ar quando a Fernanda entrou. Ela não me cumprimentou, não sorriu. Apenas ficou ali parada, com os braços cruzados. A voz dela era cortante como uma navalha que rasgava o ar. Mãe, o médico diz que só o seu rim é compatível, é sua responsabilidade, você tem que salvá-lo. Eu fiquei paralisada. A colher que eu tinha na mão caiu na frigideira como um baque seco. Eu olhei para ela, tentando encontrar um pouco de calor nos olhos dela, mas só vi uma determinação fria, quase uma exigência. Fernanda, eu sei, eu farei tudo pelo Luiz. Eu sussurrei, mas senti a garganta seca. Ela assentiu, como se tivesse conseguido o seu objetivo, e se virou. Não demorou nem 10 minutos para os pais da Fernanda aparecerem. Eles entraram na minha casa como se fosse deles. Sentaram na mesa da sala de jantar e disseram em uníssono: É isso mesmo. O dever de uma mãe é algo do qual não se pode fugir. Toda a família agora depende de você. Eu fiquei ali, ainda com a colher na mão, me sentindo encurralada. Luiz, que naquele momento estava encostado numa cadeira tão magro que eu quase não o reconhecia, segurou a minha mão. A mão dele estava gelada. Mãe, ele sussurrou, eu confio que a senhora vai me salvar. Eu olhei para os olhos dele. Aqueles olhos que, quando criança, brilhavam com tanta vida e que agora só refletiam cansaço e súplica. Eu assenti sem conseguir dizer nada, sentindo de repente que a pequena sala havia se tornado sufocante. O cheiro das ervas medicinais da panela do João, no canto, me fazia sentir que estava me faltando ar. Naquela noite, eu levei a tigela de sopa dele para o João, como todos os dias. O rangido da cadeira de rodas dele no piso de cimento era uma lembrança constante de que eu carregava toda essa família nos meus ombros. Eu coloquei a tigela na frente dele, olhei para ele, mas ele só suspirou sem dizer nada. Eu queria contar a ele, perguntar se estava fazendo o certo, mas ele só estava ali, imóvel como uma sombra. Saí para o quintal, onde o Mário brincava com o carrinho dele. Ele levantou a vista, com os olhos brilhantes, mas cheios de dúvida. Vó, e se alguém fica doente porque outra pessoa dá remédios para ele? Eu parei de repente. Meu coração deu um pulo. Por que você pergunta isso, meu filho? Eu disse, tentando manter a calma. Mas Mário só baixou a cabeça e continuou empurrando o carrinho dele sem responder. O que eu não sabia era que naquele momento eu estava à beira de um abismo e que só mais alguns passos me fariam cair. Os dias que se seguiram àquela tarde em que a Fernanda veio à minha casa e me deixou sem opção, a minha vida parecia esmagada por uma pressão invisível, mais pesada que o calor sufocante do verão de São Paulo. Eu continuava levantando cedo, indo para a feira vender minhas verduras e minhas laranjas, sentando sob a luz fraca para costurar roupas, mas a minha alma já não estava em paz. Cada passo que eu dava, cada ponto que eu costurava, trazia consigo uma pergunta. Eu estou fazendo o certo? Eu realmente preciso me sacrificar desse jeito? Mas, depois, o olhar suplicante do Luiz, as palavras afiadas da Fernanda e os olhares inquisidores dos pais dela se apegavam a mim, sem me dar um único respiro. Na manhã seguinte, quando o sol mal aparecia, Fernanda já estava na minha porta. Eu tinha acabado de preparar um chá. O aroma de hortelã mal tinha começado a encher a casa quando ela entrou. Sem bater, sem cumprimentar. Mãe! Ela disse com uma voz firme como um prego. O médico diz que não resta muito tempo. Se a senhora continuar hesitando, ele pode estar em perigo. Ela colocou um maço de papéis médicos na mesa da sala de jantar. Folhas brancas cheias de números e assinaturas que eu não entendia completamente. Ela me mostrou cada linha, como se estivesse ensinando uma criança. Aqui diz claramente que a senhora é a única compatível. Ninguém mais pode salvá-lo. Eu fiquei ali, segurando o bule.
A água quente queimava os meus dedos, mas eu não sentia dor. Só ouvia o som da vassoura raspando o cimento enquanto eu começava a varrer a casa, como uma forma de escapar do olhar de Fernanda. Eu já ouvi, eu disse com uma voz quase inaudível. Eu farei tudo pelo Luiz. Mas por dentro, uma pedra pesada me oprimia, me fazendo querer gritar, querer fugir. Eu continuei varrendo. O som da vassoura era como um ritmo triste que tentava abafar as palavras da Fernanda, mas ela não parou. Ela ficou ali, me olhando como se esperasse que eu a sentisse mais uma vez para confirmar que eu não ousaria me negar. Quando ela foi embora, eu me sentei numa cadeira e cobri o rosto com as mãos. Eu pensei no Luiz, nos dias em que ele era pequeno e corria lá atrás de mim na feira, agarrando a minha saia e rindo às gargalhadas. Mãe, quando eu crescer, eu vou construir uma casa bem bonita para a senhora. Agora ele estava ali, magro, pálido, reduzido à sombra do que ele foi. Eu me perguntei se eu poderia deixá-lo ir sem fazer nada, mas cada vez que eu pensava em doar o meu rim, eu era invadida pelo medo. Um medo não da cirurgia, mas da sensação de que estavam me empurrando para algo maior, mais escuro, que eu não conseguia ver com clareza. Naquela noite, os pais da Fernanda vieram. Eles trouxeram uma cesta de frutas, umas mangas e umas laranjas, mas só as deixaram na mesa como um compromisso e se sentaram nas duas cadeiras principais da sala, como se fossem os donos da casa. O pai dela, o Sr. Carlos, tossiu algumas vezes e disse com a voz rouca: "No meu tempo, os pais sacrificavam tudo pelos filhos. A minha avó vendeu todas as terras dela para salvar o filho dela. Agora é a sua vez. Você tem que fazer o mesmo." A mãe da Fernanda, a senhora Rosa, assentiu com um olhar afiado como uma faca. "Se a senhora se negar, a honra desta família vai para o chão. O que os vizinhos vão dizer? Eles vão dizer que você não ama o seu filho, que não merece ser mãe." Eu estava sentada ali, apertando a borda da mesa, me sentindo encurralada num canto escuro. Eu queria dizer algo, perguntar a eles por que toda a carga recaía sobre mim, mas eu não conseguia abrir a boca. Só baixei a cabeça e assenti levemente, como um autômato. O jantar daquela noite foi tão pesado como um funeral. Fernanda, com uma habilidade fingida, colocou um pedaço de frango no meu prato, mas a voz dela era fria. "Mãe, guarde forças para a cirurgia." Eu olhei para o frango no meu prato, mas não consegui engolir. Luiz estava sentado na minha frente, com o rosto abatido e os olhos fundos. Ele tentou sorrir fracamente. "Mãe, eu sei que a senhora vai me salvar, como todas as vezes que a senhora me salvou quando eu era criança." As palavras dele foram como uma facada no meu coração. Eu me lembrei dos dias em que ele tinha febre alta e eu passava a noite em claro, limpando ele com panos úmidos. Ou das vezes em que ele caiu da bicicleta e eu corria para enfaixar os ferimentos. Eu sempre estive ali. Eu sempre fui a mãe disposta a tudo. Mas desta vez, por que eu sentia tanto medo? César estava sentado num canto da mesa, silencioso como uma sombra. Ele não comeu, só mexia a colher na tigela de sopa, sem tirar os olhos de cima da Fernanda. Eu vi o olhar dele, cheio de suspeita, como se estivesse tentando ver através da máscara da minha nora. Eu quis perguntar, mas não me atrevi. O ar na sala estava denso. Só se ouvia o tilintar das colheres contra os pratos, como marteladas na minha consciência. Depois do jantar, Fernanda se levantou e levou pessoalmente o prato do Luiz para a cozinha para lavar, sem deixar que ninguém o tocasse. Ela fez isso rapidamente, mas eu notei que ela revistava o prato com muito cuidado, como se temesse que alguém visse algo dentro. Naquela noite, eu não consegui dormir. Deitada na minha cama velha, eu ouvia o tic-tac do relógio na parede. Cada segundo, uma lembrança de que o tempo do Luiz estava acabando. Eu me levantei, caminhei pelo corredor para tomar um copo de água. Então, eu ouvi sussurros vindos do quarto da Fernanda e do Luiz. Eu parei de pé no escuro, prendendo a respiração. A voz da Fernanda era baixa, mas nítida. "Sim, depois do transplante, teremos todos os dados. Não se preocupe, ela não vai ousar se negar." Eu fiquei ali, com o coração batendo forte. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que me apoiar na parede para não cair. Dados? Do que eles estavam falando? Eu quis bater na porta, confrontá-la, mas, naquele exato momento, Fernanda abriu. Ela se assustou ao me ver e depois sorriu falsamente. "Ainda acordada, mãe? Eu só estava ligando para perguntar sobre os remédios dele."
Eu assenti e me virei, mas senti como se tivessem cravado espinhos no meu coração. O sorriso da Fernanda, a voz dela, tudo era falso, como uma máscara que escondia algo terrível. Nos dias que se seguiram à tensa conversa com a Fernanda e os pais dela, eu me senti como se estivesse vivendo num sonho nebuloso, onde tudo o que era familiar se tornava estranho e aterrorizante. Eu continuava fazendo as minhas tarefas diárias. Ir à feira para vender, costurar roupas, dar de comer para o meu marido João. Mas cada ação era mecânica, sem alma. O meu coração estava pesado, como se uma nuvem negra pairasse sobre a minha cabeça. E as palavras da Fernanda, o olhar suplicante do Luiz, circulavam na minha mente sem me dar um segundo de paz. Mas então, numa tarde, quando Mário, meu neto de 9 anos, veio para casa, a primeira rachadura apareceu no muro de confiança que eu tentava manter de pé. Mário entrou com os tênis sujos de lama e as mãozinhas ainda pegajosas por causa da pintura da aula de arte. Ele deixou a mochila velha dele num canto, sentou no chão e tirou o carrinho de plástico que eu tinha comprado para ele na feirinha no ano passado. Eu olhei para ele tentando sorrir, mas a minha mente estava confusa. Mário sempre foi uma pequena luz nos meus dias escuros, com as histórias inocentes e a risada cristalina dele. Mas naquele dia, ele não sorriu. Ele empurrava o carrinho de um lado para o outro no chão com o olhar perdido e, de repente, levantou a cabeça e me encarou. Vó, ele disse com uma voz baixa, mas clara. E se o meu pai não está doente por coisas da vida, mas porque alguém, de propósito, está dando remédios para ele? Eu me assustei, como se tivessem me dado um tapa. A colher que eu tinha na mão quase caiu, mas eu consegui segurá-la, tremendo. Por que você está dizendo isso, Mário? Eu perguntei, tentando manter a voz calma, mas o meu coração batia forte. Olhei para os olhos dele, tão claros, mas cheios de uma preocupação que parecia grande demais para a idade dele. Mário não respondeu de imediato. Ele baixou a cabeça e continuou brincando com o carrinho dele. Mas eu vi como ele apertava aqui a mão, como se estivesse contendo algo. Eu quis abraçá-lo, perguntar mais, mas só consegui rir nervosamente. Você pensa demais, meu filho. O seu pai está doente e os médicos estão curando ele, mas o meu sorriso era forçado e Mário não sorriu de volta para mim. Ele só me olhou. Ele se levantou em silêncio, pegou a mochila e foi embora correndo para a casa dele. A pergunta do Mário foi como uma pedra jogada num lago tranquilo no meu coração, criando ondas de dúvida. Eu fiquei ali, na minha pequena cozinha, olhando para as verduras na mesa, mas sem conseguir me concentrar. Pensei no Luiz, nos frascos de comprimidos que a Fernanda sempre trazia, em como ela controlava tudo o que estava relacionado ao meu filho. Eu disse a mim mesma que com certeza eu estava imaginando coisas. Fernanda era a esposa do Luiz. Ela o amava. Ela não faria mal a ele. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que algo não estava certo. Naquela tarde, César veio com a caixa de ferramentas dele, dizendo que vinha arrumar a lâmpada da cozinha que tinha ficado piscando na noite anterior. Eu o vi subir na escada, girar e apertar algumas coisas, e a luz da lâmpada nova iluminou toda a cozinha. Mas, depois, ao descer com a lâmpada velha na mão, César olhou para mim com uma seriedade incomum. Mãe, ele disse em voz baixa, quase num sussurro. A minha cunhada anda muito estranha. Eu vi no armário de remédios do meu irmão uns frascos sem rótulo, e ela esconde eles muito bem. Eu me assustei, e o prato que eu estava lavando no tanque caiu, espirrando água na minha blusa. O que você está dizendo? Eu perguntei com a voz trêmula. César desceu da escada e ficou parado na minha frente, com os olhos cheios de preocupação. Mãe, eu temo que a doença do meu irmão não seja normal. Eu temo que alguém... Ele não terminou a frase, mas o olhar dele disse tudo. Eu fiquei ali, com as mãos molhadas, sentindo como se o chão estivesse afundando sob os meus pés. Eu quis gritar, dizer ao César que ele estava pensando demais, que a Fernanda não podia fazer algo tão terrível. Mas eu não consegui falar. Eu só fiquei olhando para o César, e, na minha cabeça, a pergunta do Mário ecoou de novo. E se o meu pai está doente porque alguém está dando remédios para ele? Eu tentei descartar essa ideia, mas ela se apegou a mim como uma sombra da qual eu não conseguia escapar. No meio-dia seguinte, eu levei sopa para o Luiz no hospital.
A sala branca e o cheiro penetrante de desinfetante me faziam sentir que me faltava ar. Luiz estava deitado, magro, com cateteres intravenosos nos 2 braços, mas mesmo assim ele tentou sorrir ao me ver. Mãe, a senhora chegou? Ele disse com voz fraca. Eu coloquei a tigela na mesinha e quando estava prestes a dar a primeira colherada, vi a Fernanda ao lado da cama, segurando um copo de água. Discretamente, ela deixou cair um comprimido de uma cor estranha no copo. Um movimento tão rápido que, se eu não tivesse olhando atentamente, eu não teria notado. Quando eu entrei, ela se assustou e derrubou um pouco de água no chão. Que comprimido é esse, Fernanda? Eu perguntei, tentando parecer calma. Ela sorriu, mas o sorriso dela era forçado. É um suplemento para o rim. O médico prescreveu para ele. Eu assenti, mas um arrepio me percorreu a espinha. Eu não conseguia ficar tranquila. Depois que Luiz terminou de comer, eu procurei o médico de plantão, um homem de meia-idade com óculos grossos. Doutor, eu perguntei com a voz trêmula, a senhora prescreveu algum suplemento novo para o rim do Luiz? Ele se surpreendeu e revisou o prontuário. Não, nós não prescrevemos nada de novo para ele. A medicação atual já é suficiente. A resposta dele me deixou congelada. Eu fiquei de pé no corredor do hospital, ouvindo os avisos pelo alto-falante, mas a minha mente estava em branco. Fernanda tinha mentido. O que era aquele comprimido? Por que ela tinha que escondê-lo? No entardecer, Mário voltou para a minha casa. Desta vez, ele não brincou com o carrinho dele. Ele se sentou numa cadeira e tirou da mochila um celular velho com a tela rachada num canto. Vó, ele disse com uma voz baixa, mas firme. Eu quero que a senhora ouça isso. Ele digitou algo e me entregou o telefone. Ouvi uma gravação. Era a voz da Fernanda, sussurrando, mais clara. Depois do transplante, os resultados do exame serão perfeitos. Não se preocupe, ela não vai ousar se negar. Eu deixei o telefone cair. As minhas mãos tremiam sem controle. Eu olhei para o Mário, o meu netinho, e vi que os olhos dele estavam vermelhos, como se ele também estivesse tão assustado quanto eu. Eu encontrei no celular velho da minha mãe, ele disse com a voz trêmula. Eu não sei o que é, mas eu achei que a senhora devia saber. Eu abracei o Mário, tentando conter as lágrimas. Você é muito corajoso, meu filho. Eu sussurrei, mas por dentro tudo estava desmoronando. Exames, resultados, do que a Fernanda estava falando? Eu pensei no Luiz, nos frascos sem rótulo, no olhar desconfiado do César, no comprimido de cor estranha, no copo de água. Eram pedaços soltos de um quebra-cabeça, mas aos poucos eles estavam se encaixando, formando uma imagem que eu não ousava olhar de frente. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na minha casa silenciosa, ouvindo o tic-tac do relógio. Cada segundo, uma lembrança de que o tempo do Luiz estava acabando. Uma manhã, eu fui para o hospital levando um pote de plástico velho com comida quente. O cheiro de arroz e carne guisada escapava pelas bordas. O quarto do Luiz era branco, frio, e o cheiro de desinfetante era tão forte que eu tinha dificuldade para respirar. Eu já tinha me acostumado àquele ambiente, mas naquele dia eu senti que o meu peito estava apertado. Luiz estava deitado, com os olhos fundos e o rosto pálido, mas mesmo assim tentou sorrir ao me ver. Mãe, que cedo a senhora chegou, ele disse com uma voz tão fraca como com um suspiro. Eu coloquei a comida na mesinha e tentei sorrir, mas por dentro, uma tempestade estava se desencadeando. As dúvidas dos dias anteriores, a pergunta do Mário, o aviso do César. Tudo gritava na minha cabeça sem me dar paz. Fernanda já estava lá, sentada ao lado da cama do Luiz, com um olhar fixo na bolsa de soro que gotejava lentamente. Ela não olhou para mim, não me cumprimentou. Apenas assentiu em silêncio, como se a minha presença fosse algo óbvio. Sobre a mesinha de cabeceira, eu notei um pequeno frasco de comprimidos com a tampa mal fechada, meio escondido sob um guardanapo de papel amassado. O frasco não tinha rótulo. Era apenas um pote de plástico branco com uns estranhos comprimidos azuis dentro. Eu o peguei, tentando manter a voz firme. Que remédio é esse, Fernanda? Ela se assustou. Quase deu um pulo e tirou o frasco das minhas mãos tão rápido que eu dei um passo para trás. São só vitaminas, mãe, ela disse com um sorriso tão falso como tinta de escarapela. O médico prescreveu elas para ajudar o rim.
Eu assenti, mas um arrepio me percorreu a espinha. O sorriso da Fernanda, a forma como ela tirou o frasco da minha mão, tudo estava errado, como se ela estivesse escondendo um segredo que eu não devia saber. Eu me sentei ao lado do Luiz e comecei a dar de comer para ele, mas a minha mente estava em outro lugar. Eu pensava no frasco sem rótulo, no que o César disse sobre os remédios estranhos que a Fernanda escondia. Eu pensava no Mário, na pergunta inocente, mas afiada dele. E se o meu pai está doente porque alguém está dando remédios para ele? Eu queria perguntar para a Fernanda ali mesmo. Eu queria gritar e exigir a verdade. Mas eu estava com medo de que se eu abrisse a boca, tudo desmoronaria e eu perderia o Luiz para sempre. Olhei para o meu filho, para como ele se esforçava para engolir cada pedaço e disse a mim mesma: Maria, você tem que se acalmar, você tem que descobrir o que está acontecendo primeiro. No meio-dia, o César chegou ao hospital. Ele entrou com as mãos ainda manchadas de graxa do trabalho e a camiseta velha gasta nos ombros. Ele não disse nada, só se sentou em silêncio num canto, observando a Fernanda, que estava no corredor falando com uma enfermeira. Quando ela se foi, César se aproximou de mim e tirou uma pequena bolsa de plástico da mochila dele. Mãe, eu quero que a senhora veja isso. Ele sussurrou com a voz tensa, como a corda de um violão. Ele me mostrou o telefone dele. Na tela havia umas fotos borradas, mas claras o suficiente para fazer meu coração parar. Era a Fernanda no estacionamento de trás do hospital, tirando discretamente uma sacolinha do porta-malas do carro dela e entregando para um homem desconhecido. O homem usava uma jaqueta preta e um boné que cobria quase toda a cara dele, mas eu vi claramente a bolsa de remédios na mão da Fernanda. Eu tirei essas fotos ontem, disse o César com a voz trêmula. Eu segui ela porque eu achei muito estranho o jeito que ela estava agindo, mãe. Eu estou com medo de que ela esteja fazendo algo para o meu irmão Luiz. Eu fiquei sem palavras, apertando o telefone com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. O chão frio do hospital parecia absorver todo o calor do meu corpo. César, eu sussurrei. Você tem certeza? Você ouviu o que eles disseram? César balançou a cabeça com os olhos vermelhos. Eu não consegui ouvir direito, mas eu vi que ela deu aquela bolsa para o homem e ele entregou um envelope para ela. Mãe, isso não é normal. Eu olhei para os olhos do César. Eu vi a preocupação e a raiva neles e eu soube que ele não estava mentindo. Mas mesmo assim, eu não queria acreditar. Fernanda era a esposa do Luiz. Ela tinha jurado cuidar dele. Como ela podia fazer algo tão terrível? Naquela tarde, quando eu voltei para casa, Mário veio de novo. Ele não correu nem brincou como sempre, mas se sentou em silêncio numa cadeira, abraçando a mochila dele. Vó, ele disse com uma voz baixa, mas decidida, eu quero que a senhora ouça algo. Ele tirou da mochila o celular velho com a tela rachada e tremendo, ele reproduziu um arquivo de áudio. A voz da Fernanda ressoou, sussurrada, mas clara como uma facada que se cravava no meu coração. Depois do transplante, os dados estarão completos. Não se preocupe, aquela velha não vai ousar se negar. Este resultado vale 100 vezes mais. Eu fiquei rígida. Eu deixei o telefone cair na mesa, com as mãos tremendo sem controle. Eu olhei para o Mário, o meu netinho, e vi os olhos dele vermelhos, apertando os lábios como se estivesse contendo as lágrimas. Eu encontrei no celular velho da minha mãe. Ele disse com a voz trêmula. Eu não sei o que é, mas eu achei que a senhora devia saber. Eu abracei o Mário, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desmoronando aos meus pés. Você é muito corajoso, Mário. Eu sussurrei, mas a minha voz quebrou e as lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Eu pensei no Luiz, nos frascos sem rótulo, nas fotos do César, na gravação do Mário. Eram pedaços soltos, mas eles estavam se encaixando, pintando um quadro escuro que eu não ousava enfrentar. O que a Fernanda estava fazendo? Que dados? Que resultados? E por que ela disse, aquela velha não vai ousar se negar? Eu me senti traída, não só pela Fernanda, mas pela minha própria fé na família, no amor. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na minha casa silenciosa, ouvindo as sirenes de uma ambulância na rua, as luzes vermelhas e azuis piscando através da janela como cortes na minha alma. Pensei no Luiz, em como ele enfraquecia a cada dia mais, nos remédios estranhos, nos sussurros calculistas da Fernanda.
Pensei no César, na suspeita e na preocupação nos olhos dele e no Mário, o menino de 9 anos que corajosamente tinha me trazido a verdade. Agarrei a minha cabeça, sentindo que o meu cérebro ia explodir. Eu queria correr para o hospital, confrontar a Fernanda, gritar e exigir uma explicação, mas eu estava com medo. Medo de que a verdade fosse ainda mais horrível do que eu imaginava. Medo de não ter a força para suportá-la. Eu me levantei, saí para o quintal e olhei para a luz pálida da lua. Pensei no João, o meu marido silencioso, que só conseguia sentar e observar tudo. Eu queria contar para ele, perguntar o que eu devia fazer, mas eu sabia que ele não me responderia. Eu estava sozinha com os pedaços de uma verdade que, aos poucos, ia se revelando. Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de que o mundo inteiro pesava sobre o meu peito. O canto dos pássaros no quintal, um som que normalmente me trazia calma, agora era como facas se cravando na minha mente. Eu sabia que hoje era o dia em que o hospital tomaria a decisão final sobre o transplante de rim do Luiz. As pistas que o Mário e o César tinham me dado, a gravação, as fotos, o frasco sem rótulo, continuavam circulando na minha cabeça, mas eu não ousava confrontá-las. Eu tinha medo de que, se eu cavasse mais, eu encontraria uma verdade que não poderia suportar. Eu só queria salvar o Luiz, ver o meu filho saudável de novo. Mesmo que o preço fosse uma parte do meu corpo. Mas no fundo, eu sabia que as coisas não eram tão simples. O hospital me chamou ao meio-dia. Eu entrei numa pequena sala de reuniões onde o Dr. Santos já me esperava. Ele abriu os resultados dos exames sobre a mesa, folhas brancas, cheias de números e gráficos que eu não entendia. Dona Maria, ele disse com voz grave, mas firme, nós revisamos tudo a fundo. A senhora é a pessoa mais compatível para doar o rim para o Luiz. Se não procedermos logo, a vida dele correrá perigo. Eu fiquei sentada, apertando a borda da minha blusa, com a cabeça zumbindo como se tivesse um enxame de abelhas dentro. Eu entendo, eu sussurrei, mas a minha voz foi tão baixa que eu duvidei se ele tinha me escutado. O Dr. Santos olhou para mim e a expressão dele se suavizou. A senhora precisa de mais tempo para pensar? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça, não porque eu já tinha decidido, mas porque eu sentia que não tinha outra saída. Fernanda, os pais dela e até o Luiz. Todos contavam comigo e eu não podia deixar o meu filho morrer. Através do vidro da porta, eu vi a Fernanda de pé, com os braços cruzados. O olhar dela, tão afiado como sempre, fez um gesto de assentimento para a mãe dela, a senhora Rosa, como se ela tivesse certeza de que eu não ousaria me negar. Aquele gesto me deu um arrepio, como se estivessem jogando uma partida de xadrez em que eu era apenas um peão. Eu quis me levantar, gritar que eu sabia sobre o frasco, sobre a gravação, mas eu não consegui. Eu fiquei sentada, me sentindo presa numa jaula invisível, sem escapatória. À noite, eu reuni toda a família na minha pequena casa. A sala estava lotada. A luz amarelada de uma lâmpada velha se refletia nas paredes desgastadas. Eu coloquei um bule na mesa. O aroma de hortelã não conseguia dissipar o clima pesado. Os pais da Fernanda, o Sr. Carlos e a Sra. Rosa, se sentaram no centro, ocupando as 2 melhores cadeiras como se fossem os donos. Fernanda se sentou ao lado deles, com as mãos entrelaçadas e me olhou de soslaio, como para ter certeza de que eu não me arrependeria. Luiz estava deitado num sofá, com o rosto pálido e a respiração fraca. César estava encostado na parede, em silêncio, mas os olhos dele estavam vermelhos, como se estivessem contendo uma fúria prestes a explodir. Mário estava encolhido num canto, abraçando a mochila pequena dele com o olhar cheio de angústia. Eu respirei fundo. Minhas mãos tremeram ao deixar o bule. Eu tomei uma decisão. Eu disse com a voz trêmula, mas tentando soar firme. Eu vou doar o meu rim para o Luiz. A sala explodiu como uma bomba. A Sra. Rosa aplaudiu com voz esganiçada. Essa é uma verdadeira mãe. Eu sabia que você não decepcionaria esta família. Fernanda cobriu o rosto. As lágrimas rolavam, mas eu vi como ela apertava os punhos, como se estivesse atuando numa peça de teatro. Ai, mãe, ela disse com a voz trêmula. Eu sabia que a senhora o amava mais do que tudo.
Obrigada. Luiz olhou para mim com os olhos embaçados pelo cansaço, mas mesmo assim conseguiu dizer: Mãe, eu te devo a vida. As palavras dele partiram o meu coração como uma facada no peito. Mas então César se levantou num salto e bateu na mesa com força. O baque fez as xícaras de chá vibrarem. Não! Ele gritou com a voz tremendo de raiva. Mãe, a senhora não vê? A senhora está se sacrificando por um plano malvado. Ela está usando a senhora e está usando o meu irmão Luiz. O ar na sala ficou denso. Só se ouvia o zumbido de um mosquito ao redor da lâmpada. Fernanda se levantou num pulo e apontou para o César. O que você está dizendo? Você ousa me acusar? Eu faço tudo pelo meu marido. Mas César não recuou. Ele se aproximou com o olhar aceso. Acusar? E o que são aqueles frascos sem rótulo e aquelas ligações à meia-noite? Mãe, a senhora não pode deixar eles te enganarem. Eu olhei para o César, depois para a Fernanda e finalmente para o Luiz. Eu queria dizer algo. Pedir ao César para se acalmar. Mas eu não consegui. Eu só desviei o olhar, sentindo que o mundo inteiro estava caindo sobre mim. Naquela noite, eu me sentei sozinha na minha pequena sala, em frente à velha mesa de madeira. A lamparina de azeite piscava. A luz fraca dela iluminava as palavras trêmulas que eu escrevia no meu testamento. Eu escrevi que a casinha seria para o César e algumas das minhas poucas coisas de valor para o Mário. Cada traço era como um corte na minha alma. Eu não sabia se sobreviveria à operação, mas eu queria estar preparada, deixar algo para aqueles que eu amava. João estava sentado, imóvel na sua cadeira de rodas, num canto, me olhando com os olhos sem vida. Eu vi que a mão dele tremia, como se ele quisesse dizer algo, mas não conseguia. Olhei para ele e as lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. João, eu tenho que fazer isso, não tenho? Eu tenho que salvar o Luiz. Ele não respondeu. Ele só piscou e 2 lágrimas caíram pelas bochechas dele, abatidas. Eu dobrei o testamento e o guardei no fundo de uma caixa de madeira velha, onde eu guardava as lembranças do meu casamento. Lá fora, a chuva caía forte, misturando-se com o som dos meus próprios soluços. Cedo pela manhã, quando o céu ainda estava escuro e a névoa se apegava às ruazinhas que levavam ao hospital, eu ia deitada na maca de uma ambulância. Eu abraçava com força uma pequena bolsa de pano com um par de mudas de roupa e um lenço bordado que eu guardava desde o dia do meu casamento. A sirene da ambulância uivava, mas eu já não prestava atenção nela. As luzes da rua se infiltravam pela janela, embaçadas como os meus sonhos despedaçados. Fechei os olhos e tentei respirar, mas eu sentia o peito oprimido. Hoje era o dia em que eu doaria o meu rim para o Luiz, o meu filho. Eu já tinha decidido. Eu tinha escrito o meu testamento. Eu tinha me preparado mentalmente, mas o meu coração continuava num nó, como se eu estivesse entrando num pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Quando a ambulância parou, uma enfermeira empurrou a maca por um corredor interminável do hospital. O rangido das rodas no piso de azulejo era como um martelo batendo na minha cabeça. Fernanda caminhava logo atrás. Os passos dela eram leves, mas firmes, como os de um guarda. Não se preocupe, mãe, ela disse com uma voz baixa, mas cortante. Depois da cirurgia, tudo vai ficar bem. Eu olhei para ela de soslaio e vi um lampejo de triunfo nos olhos dela, como se ela já tivesse a vitória garantida. O sorriso dela me deu um arrepio, não de frio, mas da sensação de que estavam me levando para um plano onde eu era apenas uma peça sem vontade. Na recepção, os pais da Fernanda, o Sr. Carlos e a Sra. Rosa, já estavam lá. Eles vieram muito bem vestidos. O Sr. Carlos com um terno velho, mas bem passado, e a Sra. Rosa com um vestido vermelho brilhante, como se estivessem vindo para um grande evento e não para uma cirurgia. Eles pegaram o braço da Fernanda e cumprimentaram os médicos com uma amabilidade exagerada. Como se eles se conhecessem a vida inteira. Eu ouvi a Sra. Rosa rindo às gargalhadas enquanto dizia para um médico jovem: "Obrigada por todo o seu apoio, doutor. Nós não vamos esquecer deste favor." Eu fiquei ali, apertando a minha bolsa de pano, me sentindo como uma estranha na minha própria história. Luiz já tinha sido levado para uma sala de espera. Eles me permitiram vê-lo antes de eu entrar na sala de cirurgia. A pequena sala estava gelada e os braços magros dele estavam cheios de cateteres intravenosos. O rosto dele estava pálido,
os olhos fundos, mas ao me ver, ele tentou sorrir fracamente. Mãe, obrigada, ele sussurrou com a voz quebrada pelo cansaço. Eu segurei a mão dele, estava gelada e eu senti vontade de chorar. Luiz, eu farei tudo para você se recuperar. Eu disse, mas a minha voz tremia, como se eu estivesse tentando convencer a mim mesma. Eu olhei para os olhos do meu filho. Eu vi uma confiança absoluta neles e me perguntei, eu estou fazendo o certo ou eu estou arriscando a minha vida por algo que eu não entendo completamente? De repente, César entrou correndo com as mãos ainda manchadas de graxa do trabalho. Ele ofegava, a camiseta dele estava encharcada de suor, como se ele tivesse corrido uma grande distância. Mãe, não faça isso, ele disse, quase suplicando enquanto me segurava pelos ombros. Eu te imploro, não doe o rim, algo não está certo. Eu olhei para o César. Eu vi os olhos dele vermelhos, cheios de raiva e preocupação. Eu quis dizer a ele que eu já tinha decidido, que eu não podia deixar o Luiz morrer, mas as palavras não saíram. Eu só coloquei a minha mão sobre a dele. Eu apertei suavemente e deixei a enfermeira me levar. César ficou lá, impotente, gritando atrás de mim. Mãe, me escute! Mas eu não me virei. Eu não ousei me virar, porque eu temia que se eu olhasse nos olhos do César, eu desmoronaria. O corredor do hospital era longo e frio. O cheiro de desinfetante era tão forte que me dava náuseas. Uma voz impessoal soou pelos alto-falantes. Sala de cirurgia número 3. Preparem-se para transplante de rim. Eles me levaram para um vestiário onde uma enfermeira colocou uma touca e uma máscara em mim. A bata azul e fria que eles colocaram em mim foi uma lembrança de que eu estava prestes a perder uma parte do meu corpo. Eu me olhei no espelho, eu vi o meu rosto abatido. Os meus olhos rodeados de olheiras. Eu me perguntei, Maria, o que você está fazendo? Você tem certeza de que isso é o certo? Mas então a imagem do Luiz na cama do hospital apareceu na minha mente e eu cerrei os dentes e segui em frente. Ao passar pelo corredor, eu vi de soslaio a Fernanda e a senhora Rosa, de pé, ao lado de uma janela de vidro, falando com um homem desconhecido. Ele usava uma jaqueta preta e um boné que cobria a cara dele, idêntico ao homem da foto que o César tinha me mostrado. Eu vi a Fernanda entregar um envelope para ele e ele o guardou rapidamente no bolso da jaqueta dele. O meu coração começou a bater forte. O suor frio escorria pela minha nuca. O que eles estavam fazendo? O que tinha naquele envelope? Eu quis parar, gritar e exigir uma resposta, mas a enfermeira me pegou pelo braço e me levou para a sala de cirurgia. Dentro da sala de cirurgia, a luz branca batia diretamente nos meus olhos, tão brilhante que eu tive que semicerrá-los. O Dr. Santos estava lá, com o rosto sério, mas tranquilo. Tudo está pronto, Dona Maria, ele disse com voz grave. A senhora pode relaxar. Eu assenti. Mas o meu corpo estava rígido. A enfermeira colocou os eletrodos no meu peito e o bip-bip do monitor soava constante. Mas cada batida era como um aviso. Fernanda apareceu do outro lado do vidro. Ela colou o rosto no vidro e fez um sinal para que eu assinasse rapidamente os papéis que ela segurava para outra enfermeira. Eu peguei a caneta tremendo. A tinta escorreu no papel. Quando eu assinei, eu senti como se estivesse assinando a minha própria sentença de morte. Eu olhei para a minha assinatura borrada. Eu pensei no testamento que eu tinha escrito na noite anterior, no César, no Mário, e eu me perguntei, será que esta é a última vez que eu vou estar consciente? Naquele momento em que o médico se preparava para injetar a anestesia, o meu coração batia com fúria. Um suor frio encharcava as minhas costas. Eu fechei os olhos, tentei respirar, mas as imagens do Luiz, do César, do Mário e da Fernanda circulavam na minha cabeça. Pensei na gravação do Mário, no frasco sem rótulo, na foto do César. Eu queria parar tudo, mas eu não podia. Eu tinha ido longe demais. Eu tinha assinado. Eu tinha entrado naquela sala. Eu só podia ficar ali, esperando com um medo que sufocava o meu coração. Mas então, naquele exato momento em que a enfermeira ia injetar a anestesia, um barulho fez a sala inteira tremer. A porta se abriu de repente. O rangido das dobradiças rasgou o ar. Toda a minha equipe de médicos e enfermeiras se assustou. Alguns se viraram bruscamente, com o pânico nos olhos. Mário entrou como um pequeno furacão.
Os tênis dele ainda estavam manchados de lama. O uniforme da escola amassado e o peito subia e descia enquanto ele ofegava. Ele segurava com força o celular velho dele, com a tela rachada, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Uma enfermeira correu atrás dele, gritando desesperada: "Menino, você não pode entrar aqui! Meu Deus, pare!" Mas Mário não parou. Ele correu direto para mim, com os olhos grandes e redondos, cheios de medo, mas ardendo com uma determinação que eu nunca tinha visto numa criança. "Vó", ele disse com a voz trêmula, mas tão clara que congelou todos na sala. "Eu preciso contar para todo mundo porque meu pai precisa do seu rim de verdade." As palavras dele foram como uma bomba que explodiu na minha cabeça. Eu prendi a respiração. Meu coração pareceu parar. A sala de cirurgia ficou num silêncio absoluto, só quebrado pelo bip-bip do monitor cardíaco que agora soava mais alto, como se quisesse destruir a quietude. Um médico por perto deixou cair uma pinça cirúrgica. O som metálico contra o chão de mármore foi estridente, como um corte no ar tenso. O Dr. Santos, o chefe da cirurgia, levantou uma mão, indicando para que toda a equipe parasse. Ele franziu a testa, mas a voz dele foi calma e firme. "Deixem o menino falar. O que você tem para dizer? Diga agora." Eu olhei para o Mário. Eu vi a mãozinha dele apertando o celular, o rosto pálido, mas os olhos brilhantes, como se ele estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. "Saia!" Do outro lado do vidro, Fernanda bateu na porta com fúria, fazendo o vidro ressoar. "Não escutem ele!" Ela gritou com uma voz esganiçada, quase histérica. "Ele é só uma criança." Mas o olhar da Fernanda já não era frio como gelo. Ela tremia, cheia de pânico, como se o segredo que ela tanto tinha tentado esconder estivesse prestes a vir à tona. Mário não olhou para a mãe. Ele se aproximou de mim e, com as mãos trêmulas, deu play no celular. Uma gravação foi ouvida. A voz da Fernanda, sussurrada, mais nítida como uma navalha que se cravava no meu coração. "Depois do transplante, os dados do exame serão perfeitos. Não se preocupe, aquela velha não vai ousar se negar." A sala inteira pareceu explodir em silêncio. Eu senti o meu sangue gelar, o ar preso na minha garganta. O Dr. Santos se virou bruscamente para me olhar, com os olhos arregalados de espanto. "Parem!" ele ordenou com uma voz afiada como um bisturi. "Parem todos os preparativos agora mesmo." Uma enfermeira retirou rapidamente a seringa. Os outros ficaram imóveis, sem ousar se mexer. Fernanda, do outro lado do vidro, soltou um grito e bateu na porta. "Não é verdade! Ele inventou tudo! Esta criança está sendo manipulada!" Mas a voz dela quebrou, como se nem ela mesma acreditasse nas palavras dela. Eu olhei para o Mário e vi que ele começou a chorar, mas continuava apegado ao celular como se fosse a última prova para me salvar. "Eu também tenho um vídeo", ele disse com a voz abafada. "Aqui é quando a minha mãe e os meus avós falam sobre vender os remédios." Ele deu play num vídeo. A imagem era borrada, mas clara o suficiente. Fernanda e a senhora Rosa no estacionamento, fazendo a troca com o homem desconhecido que eu tinha visto antes. A voz da senhora Rosa foi ouvida, clara e fria. "Se o transplante for um sucesso, poderemos vender o remédio no exterior. Com esse dinheiro, poderemos lavar todos os lucros sujos." A sala inteira ficou em silêncio. Uma enfermeira tapou a boca com os olhos arregalados de horror. O Dr. Santos ficou paralisado, apertando o prontuário como se estivesse contendo a raiva dele. Fernanda, em pânico, avançou para pegar o celular do Mário, tentando jogá-lo no chão. "Não, isso é falso!" ela gritou com a voz quebrada. Mas César foi mais rápido. Ele tirou o celular dela e empurrou a Fernanda, que caiu no chão. Um dos saltos dela saiu voando, quicando no chão com um som seco como o ponto final da farsa que ela tinha armado. "Calha a boca!" gritou César, com a cara vermelha de fúria. "Você acha que pode enganar todo mundo? O que você fez com meu irmão?" Fernanda segurou o rosto. As lágrimas rolavam pela cara dela, mas nos olhos dela eu não vi arrependimento, mas o pânico de alguém que foi descoberto. "Você está louco?" ela gritou, se virando para o Dr. Santos. "Não escute eles. Eles estão me caluniando." Mas o Dr. Santos não respondeu. Ele ficou pálido e se dirigiu a uma enfermeira. "Isso não é mais uma cirurgia. É a cena de um crime. Ligue para a polícia agora." Uma enfermeira saiu correndo enquanto os outros ficaram de pé, olhando uns para os outros com confusão. Eu fiquei ali, sentindo que o mundo estava desmoronando.
As lágrimas rolavam pelas minhas bochechas, mas eu não as limpei. Eu olhei para o Mário, o meu netinho, que corajosamente tinha invadido a sala de cirurgia para me salvar. Eu olhei para o César, o meu filho mais novo, que tinha tentado me proteger a todo custo. E eu pensei no Luiz, o meu filho, que estava no quarto ao lado sem saber que a esposa em quem ele confiava o tinha traído. Eu fiquei ali, deixando as lágrimas fluírem, deixando a verdade se infiltrar em cada fibra do meu ser. Naquele momento, eu entendi que tudo tinha mudado. A verdade tinha explodido como uma porta derrubada e nada mais poderia escondê-la. A sala de operações, que antes era fria e silenciosa, tinha se tornado um campo de batalha caótico. As enfermeiras confusas se olhavam umas para as outras, sem saber o que fazer. O Dr. Santos franziu a testa. O olhar agudo dele percorria cada pessoa como se ele estivesse tentando manter a ordem no meio da tempestade. Eu fiquei ali com a vista embaçada pelas lágrimas, mas sem conseguir tirar os olhos da cena. A verdade que o Mário tinha acabado de revelar como um fogo estava queimando toda a confiança que me restava. Fernanda, depois do tapa do César, segurou o rosto e gritou com voz esganiçada. Como você ousa me bater? Eu faço tudo pelo meu marido. As lágrimas rolavam pela cara dela, mas eu vi claramente o pânico nos olhos dela. Não era a dor de uma esposa acusada injustamente, mas o medo de quem tinha sido descoberta. Ela se virou para os pais, agarrando a blusa da senhora Rosa com a voz trêmula. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria salvar o Luiz. Pai, mãe, digam alguma coisa. Mas o senhor Carlos e a senhora Rosa ficaram ali, com o rosto pálido, sem conseguir dizer uma palavra. A senhora Rosa, normalmente tão esperta e autoritária, agora só apertava as mãos, mordendo os lábios para conter um tremor. De repente, a senhora Rosa bateu no chão com a bengala dela. O som seco da madeira contra o azulejo ressoou e ela apontou diretamente para mim. Você ousou manipular o seu neto para ele inventar mentiras sobre a minha Fernanda. Sua velha malvada. As palavras dela foram como uma facada no meu coração. Eu quis gritar, dizer a ela que eu não tinha manipulado ninguém, que era a filha dela que tinha traído a minha família. Mas eu tinha um nó na garganta e não conseguia falar. Eu só fiquei ali, olhando para ela, me sentindo encurralada num canto escuro onde todos os meus anos de sacrifício estavam sendo pisoteados. O Sr. Carlos, o pai da Fernanda, sussurrou discretamente para um médico conhecido que estava por perto com uma voz baixa, mas apressada. Por favor, continuem com a cirurgia. Nós cuidamos de tudo, nós só precisamos que isso termine. Ele colocou um envelope na mão do médico, mas o Dr. Santos se aproximou imediatamente com uma voz fria como gelo. Aqui, a lei decide, não o dinheiro. Ele pegou o envelope, o jogou no chão e ordenou a uma enfermeira. Fechem as portas. Ninguém sai. Eu vou informar a direção do hospital agora mesmo. O som dos passos dele foi firme como uma declaração de que tudo tinha saído do controle. César, do corredor, invadiu a sala de cirurgia, ignorando as tentativas de uma enfermeira de impedi-lo. Ele me segurou pelos ombros com os olhos vermelhos e gritou: Mãe, não doe o rim, é tudo um plano deles. Ela envenenou o meu irmão. Luiz, a senhora não vê? A voz do César tremia, cheia de raiva e dor. Eu olhei nos olhos dele e vi o desespero de um filho que tentava proteger a mãe dele. Eu quis dizer algo a ele, consolá-lo, mas eu não conseguia. Eu só fiquei ali, sentindo que o mundo estava desmoronando sob os meus pés. Da sala de preparação ao lado, a voz fraca e confusa do Luiz foi ouvida. O que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? Ele tentou se sentar, respirando com dificuldade. Os catéteres no braço dele tremeram com o movimento. Eu ouvi a voz do meu filho e o meu coração se partiu em 1000 pedaços. Luiz não sabia de nada. Não sabia que a esposa que ele amava, em quem ele confiava, tinha colocado toda a família numa conspiração obscura. Eu quis correr para ele, abraçá-lo e dizer a ele que tudo ficaria bem. Mas eu não conseguia me mexer. Eu só estava ali, com as lágrimas rolando, me sentindo dividida entre o amor pelo Luiz e a horrível verdade que tinha acabado de vir à tona. Mário, de pé ao meu lado, começou a chorar de forma inconsolável, mas mesmo assim levantou o celular e disse com a voz abafada: Eu tenho outro vídeo. Aqui é quando a minha mãe dá os remédios para os meus avós. Ele reproduziu o vídeo e a imagem apareceu na pequena tela.
Fernanda e a senhora Rosa no estacionamento, fazendo a troca com o homem desconhecido. A voz da senhora Rosa foi ouvida, clara e fria. Se o transplante for um sucesso, poderemos vender o remédio no exterior. Com esse dinheiro, poderemos lavar todos os lucros sujos. A sala inteira ficou em silêncio. Uma enfermeira tapou a boca com os olhos arregalados de horror. O Dr. Santos ficou paralisado, apertando o prontuário como se estivesse contendo a raiva dele. Fernanda, em pânico, avançou para pegar o celular do Mário, tentando jogá-lo no chão. Não, isso é falso! Ela gritou com a voz quebrada. Mas César foi mais rápido. Ele tirou o celular dela e empurrou a Fernanda, que caiu no chão. Um dos saltos dela saiu voando, quicando no chão com um som seco como o ponto final da farsa que ela tinha montado. Cale a boca! Gritou César com a cara vermelha de fúria. Você acha que pode enganar todo mundo? O que você fez com o meu irmão? Fernanda ficou sentada no chão com o cabelo bagunçado, mas o olhar dela ainda tinha um brilho de teimosia. Eu não fiz nada. Vocês estão me caluniando. A segurança do hospital apareceu. 2 homens de uniforme entraram com a expressão séria. Eles se aproximaram da Fernanda, do Sr. Carlos e da Sra. Rosa. Sem dar tempo para eles reagirem, a Sra. Rosa continuava xingando com a bengala tremendo na mão dela. Traidora! Você destruiu esta família! Ela apontou para mim, mas a voz dela quebrou como se ela mesma soubesse que tudo tinha acabado. Fernanda, segurada com firmeza, se debatia. Me soltem! Eu não fiz nada de errado! Mas o olhar dela agora só refletia o desespero de alguém encurralado. Eu fiquei ali, imóvel, com o corpo gelado, mas com os olhos bem abertos, vendo a verdade se desenrolar na minha frente. Quando a porta da sala de cirurgia se fechou atrás da polícia, os gritos da Fernanda e dos pais dela ainda ecoavam no corredor do hospital, mas para mim eles se desvaneciam no ar como um pesadelo que se dissipa. Fernanda continuava gritando com a voz quebrada. Eu estava contribuindo para a ciência, ninguém me entende! Mas ninguém respondeu a ela. O Sr. Carlos e a Sra. Rosa, que uma vez se sentaram com tanta arrogância na sala da minha casa, agora caminhavam com a cabeça baixa, escoltados em silêncio. Eu estava deitada na chapa de operação, ainda tremendo, mas já não era de medo. Uma estranha sensação de alívio me invadiu, como se tivessem me libertado de uma jaula em que eu não sabia que estava presa. O Dr. Santos se aproximou. O rosto dele era sério, mas o olhar dele tinha se suavizado. Dona Maria, ele disse com voz grave, nós cancelamos a cirurgia. Nós vamos transferir o Luiz para um tratamento alternativo. Diálise combinada com novos medicamentos. A senhora arriscou a saúde se preparando para isso, mas salvou a sua vida e a sua dignidade. Eu olhei para ele. As lágrimas rolavam pelas minhas bochechas, mas eu não as limpei. Obrigada, doutor. Eu sussurrei com uma voz fraca, mas sincera. Eu não sabia se eu realmente tinha salvado a minha dignidade, mas eu sabia que pela primeira vez em meses eu sentia que estava respirando. Respirando de verdade. César correu para mim e me ajudou a sentar. Ele segurou a minha mão com força. O olhar dele era firme, mas cheio de dor. A senhora ainda me tem, mãe, ele disse com a voz trêmula. Eu vou proteger a senhora. De agora em diante, eu prometo. Eu apertei a mão dele, sentindo o calor da pele áspera e manchada de graxa. Eu olhei nos olhos do César e vi a força de um filho disposto a carregar o mundo inteiro para proteger a mãe dele. Você é o meu orgulho, meu filho, eu sussurrei e as lágrimas voltaram a cair. César não disse nada, ele só me abraçou com força. E naquele abraço eu encontrei um pouco de consolo no meio das ruínas da minha família. Luiz foi transferido para uma sala de recuperação. Quando eu entrei, ele estava deitado com o rosto pálido e os cateteres ainda nos braços dele. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e perguntou com voz fraca. Mãe, é verdade que tudo o que a minha esposa fez foi para me machucar? A pergunta dele foi como uma facada no meu coração. Eu me aproximei, sentei ao lado dele na cama e o abracei. As minhas lágrimas caíram, molhando a bata de hospital dele. Ai, Luiz, meu filho, eu disse com a voz abafada. Eu não sei onde tudo isso começou, mas eu prometo a você que eu não vou mais deixar ninguém te fazer mal. Luiz baixou a cabeça. As lágrimas rolaram pelas bochechas magras dele. Mãe, eu errei, ele sussurrou. Eu não te protegi e deixei a senhora sofrer demais.
Eu o abracei com mais força, sentindo que no mundo só restavam nós dois, nos segurando um no outro no meio da tempestade que tinha acabado de passar. Nos dias seguintes, os jornais começaram a cobrir a notícia. Desmantelada a rede de tráfico de medicamentos em hospital local, gritavam as manchetes. Eles escreveram sobre um grupo de médicos e farmacêuticos envolvidos, no qual Fernanda, o Sr. Carlos e a Sra. Rosa eram peças-chave. Eles tinham estado testando medicamentos ilegais em pacientes como o Luiz, usando o transplante de rim como uma cortina de fumaça para coletar dados para uma organização internacional. Ler aquelas palavras me encheu de horror e dor. Eu pensei na Fernanda, nas vezes que ela me serviu comida, nas palavras doces dela que agora eu sabia que eram falsas. Pensei no Luiz, nos meses em que ele sofreu, sem saber que a própria esposa dele estava colocando em perigo. Luiz começou o tratamento de diálise e medicamentos. A saúde dele melhorou lentamente, mas de forma constante. Uma tarde, ele segurou a minha mão, baixou a cabeça e disse com a voz trêmula: "Mãe, eu fui cego. Eu confiei na Fernanda e quase deixei a senhora perder tudo." Eu acariciei a cabeça dele como quando ele era criança e disse a ele: "Meu filho, o importante é que você ainda está aqui. Isso é tudo o que eu preciso." Mas no meu coração, uma cicatriz tinha se formado, não só pela traição da Fernanda, mas porque eu tinha me deixado levar até a beira entre a vida e a morte sem fazer perguntas. Eu voltei para minha pequena casa, onde João continuava imóvel na cadeira de rodas dele. Eu me sentei ao lado dele e contei tudo, desde a gravação do Mário até a cena da Fernanda sendo algemada. Eu não sei se ele entendeu tudo, mas quando eu terminei de falar, eu o vi piscar e 2 lágrimas rolaram pelas bochechas abatidas dele. Eu segurei a mão dele, a apertei e, pela primeira vez em anos, eu senti uma pequena resposta da parte dele. Um aperto fraco. Como se ele estivesse tentando me dizer que ele entendia. Eu comecei a chorar, não de dor, mas porque eu sabia que, apesar de tudo, eu ainda o tinha. Eu ainda tinha a minha família. Mário se tornou o pequeno herói do bairro. No dia em que ele veio para casa, ele correu para mim, me abraçou pelo pescoço e sussurrou: "Vó, me desculpa por ter demorado para falar, mas pelo menos eu cheguei a tempo para salvar a senhora." Eu ri em meio às lágrimas, abraçando a criança, sentindo o calor do pequeno corpo dele. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço", eu disse, bagunçando o cabelo dele. Mário sorriu, o primeiro sorriso que eu via dele em dias. Eu olhei nos olhos dele e vi que a inocência dele ainda estava lá, embora manchada pelo que ele teve que presenciar. Eu prometi a mim mesma proteger o Mário, dar a ele uma infância que ninguém pudesse roubar. Na última noite, eu me sentei na minha pequena sala sob a luz cintilante da lamparina de azeite. Eu abri o meu diário velho e escrevi as últimas linhas. O sangue nem sempre te torna família. Às vezes, é a verdade que te mostra quem realmente merece ser chamado assim. Eu perdi muito, mas me encontrei a mim mesma. Eu fechei o diário, larguei a caneta e ouvi a chuva bater no teto do quintal. Eu senti uma calma estranha, como se a tempestade tivesse passado, deixando um céu limpo. Eu olhei pela janela. Vi a luz pálida da lua iluminando o quintal e eu soube que, embora o caminho pela frente fosse longo, eu nunca mais me deixaria ser cegada. Eu tinha recuperado a minha própria força, e isso era a coisa mais valiosa que ninguém poderia tirar de mim. A história que você acabou de ouvir foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Nós não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro da própria casa? Eu realmente me pergunto. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você escolheria se calar para manter a paz? Ou você ousaria enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Eu quero saber a sua opinião, porque cada história é como uma vela que pode iluminar o caminho de mais alguém. Deus sempre abençoa. E eu estou convencida de que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, eu deixo para você 2 das histórias mais amadas do canal. Tenho certeza de que você vai se surpreender. Obrigada por ter ficado comigo até este momento.